Boa tarde. Boa tarde. Que bom. Você me escuta bem? Tô escutando. Muito prazer, Liana. Eu sou Renato. Estou aqui, Prazer. tô aqui representando a Aldeia Viva, né? Um coletivo parental aqui no Rio de Janeiro, na parte da região dos Lagos. Vocês se conhecem? Já passou por Cabo Frio. Então a gente está fazendo uma série de lives e tudo mais dentro da perspectiva também, né, dessa pandemia, que a gente precisou se acolher, conversar mais entre a gente. E aí a gente listou alguns sonhos e desejos, valores, e aí a gente está agora um pouco numa etapa de aplicar um pouco esses sonhos e essa partilha aí com você, né, Maria Filipa, é um momento para a gente especial. Assim. Então, a gente aqui queria só, né, dar uma mapeada sobre o que é a aldeia e depois a gente começar o bate-papo, pode ser? Claro. Então, como eu disse, né, nós somos uma família, assim, famílias com 10 famílias componentes, assim, do grupo, né, éramos mais antes da pandemia, e aí a gente é meio que norteado pela perspectiva da educação viva e consciente, a gente acredita muito no livre brincar, né, e na livre descoberta das crianças, uma perspectiva de educação através da autonomia, né, e para a autonomia, e uma possibilidade de contato com a natureza, né? Então são todos sonhos e valores que eles têm perseguido, assim, e através de exemplos interessantes, né, como Maria Filipa, a gente está tentando ainda criar novas formas de conexão com as crianças. Então, dentro do tema de hoje, né, que é a gente falar um pouco da criança, né, enquanto sujeito da própria história, nos interessa muito saber, assim, né, quem é o sujeito, quem é a sujeita, Liana, né, e um pouco da tua história junto desse coletivo, desse grupo bacana. Então, por favor, se apresente e vamos partilhar aí. Então, boa tarde para todas, todos estão aí nos assistindo. Eu já estou com vontade de conhecer a Aldeia Viva. Assim que eu puder, vou aí visitá-los. Maravilha. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite a ti, Renato, a Aldeia Viva, né? Agradecer também a Bárbara, a Escolinha Maria Filipa, que tem me proporcionado aí muitos aprendizados, né, durante todo esse tempo que eu estou coordenadora pedagógica. E então, quem é essa sujeita, né, Liana? Eu sou nascida em Porto Alegre, sou nascida e criada lá, né, num dos 3 estados mais racistas, né, do país, no segundo estado que tem a maior desigualdade entre brancos e negros, né, e eu sou uma pessoa que está em constante busca por aprendizado, que investe muito num processo de autoconhecimento e que escolhe fazer um movimento de Sankofa, né, que é olhar para esse passado, ressignificar o presente e construir um futuro, né? Pensando tanto esse passado recente da minha trajetória de vida e também esse passado ancestral africano. E atualmente eu moro aqui em Salvador. Maravilha. Você está há quanto tempo, então, como coordenadora pedagógica? 1 ano lá na escola. Eu vim para cá em abril do ano passado, e aí em seguida eu já comecei a trabalhar na Maria Filipa. Eu vim para cá muito por causa da Maria Filipa, né? Que eu já conhecia pelas redes sociais, já tinha o desejo de trabalhar, de conhecer. Então, eu cheguei aqui num domingo e na terça-feira eu já fui lá conhecer a escola Que e buscar essa maravilha. aproximação. Que energia boa. Bem, a minha família também, a gente sai da capital do Rio, vem para a região dos lagos nessa perspectiva, né, atrás da aldeia, né, e aí a gente realmente foi capturado assim, né, pelo pensamento do grupo. Pois bem, então eu queria que você contasse um pouco, né, dentro desse 1 ano da sua trajetória, se você como você compreende, né, o surgimento do Maria Filipa, né, os objetivos, essa relação com a criança. Então, a Maria Filipa foi idealizada pela Bárbara, né? Bárbara Carini, está aí nos assistindo. Então,
surge muito da proximidade da chegada de uma criança, né? Bárbara tinha dado entrada no processo de adoção e começou a se perguntar em qual escola ela colocaria sua filha ou seu filho, né? Então, ela buscava uma educação que se desse a partir de outros marcos civilizatórios, né? Que valorizasse a nossa ancestralidade africana, que reconhecesse a influência africana, né, na nossa formação sociocultural, que valorizasse a nossa estética negra, que reconhecesse, né, que resgatasse os conhecimentos científicos, filosóficos africanos e que ensinasse que a história do nosso povo não começa com o tráfico transatlântico, né? Como muito falam por aí, né? Mas ela não encontrou essa escola em plena Salvador, né? Na cidade mais negra do país. Ela não encontrou uma escola que ofertasse isso. E aí, então, ela decidiu criar essa escola e assim nasceu a Maria Filipa, né? Então, o nosso objetivo é justamente esse, né? Romper com uma narrativa eurocêntrica, colonial e apresentar outras referências de mundo, né? Referências culturais, intelectuais, científicas, estéticas, desconstruindo essa ideia de universalidade, né, produzida pelo Ocidente, produzida pela branquitude, que se coloca como centro de tudo e como precursor de todos os conhecimentos. Ai, maravilha. Então, a pergunta clássica, né? Quem foi, na verdade, quem é, né? Assim, Maria Filipa não foi, né? Acho que ela se presentifica na ação de vocês. Você poderia contar um pouco dessa biografia? Então, Maria Filipa foi uma heroína da independência da Bahia, né, que lutou, ela é da ilha de Taparica, e que ela, assim como muitas pessoas negras, foram invisibilizadas nessa história, né, mas que esteve lá lutando pela sua independência. Então, nada mais justo de trazer ela aí para o nome da escola, né. É bacana, é um marco também identitário regional, assim, né, traz esse referencial muito importante. A gente tem percebido, assim, em várias discussões, né, sobre a questão da língua, né, assim, a gente pôde ver, né, acompanhando um pouco da história da escola, né, como vocês trabalham com várias línguas, né, trabalho com Yorubá, com inglês, com a própria língua do português, como a língua ela traz essa narrativa sobre a história, né, e ela também acaba construindo um pouco da identidade, né. E aí, dentro desse fazer, né, linguístico, assim, a gente começa a perceber que a diversidade acaba sendo um princípio, né, existencial, assim, dentro do que a gente se constitui enquanto nação, né. No entanto, essa diversidade ela dialoga com o processo histórico, né, de desigualdade. Assim. E eu não sei como é que vocês tratam, né, essa questão, né, da valorização da diversidade, tentando superar a desigualdade, como as crianças veem isso, sempre a partir das referências negras, como é que se dá esse diálogo? Então, essa pergunta é complexa, né? E essa resposta eu acho que vai muito da concepção que a gente tem de diversidade, de desigualdade, né? Então, eu entendo que uma escola, e é isso que a Maria Filipa se propõe, uma escola que pretende valorizar a diversidade e superar a desigualdade, né, racial, ou enfim, ela precisa romper com a narrativa de história única, né? E a Chimamanda nos fala, né, sobre o perigo dessa história única, que geralmente é contada pela ótica do dominador, do colonizador, né? Então, se a gente acredita nessa superação, e aqui a gente está falando dessa superação da desigualdade racial, a gente precisa ofertar múltiplas histórias, né, referências e representações diversas. Então, enquanto escola, a gente precisa investir em ações de promoção de igualdade, né? Então, é um exercício diário pensar isso, porque a gente não... Né, a gente nasce nessa estrutura racista e a gente não aprende, não estuda nada sobre isso na nossa formação, né, na escola, na formação acadêmica, e a gente vai construindo isso num caminho coletivo, mas mais individualizado, né, não institucional. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode tentar superar, né? Agora a gente está vivendo essa onda antirracista, né?
mas eu acredito que ser antirracista passa por transformar cognitivamente, subjetivamente, nossos modos de ser e estar no mundo, né? E para isso a gente precisa educar o nosso olhar, né? Como eu estava falando, a gente não aprendeu isso em lugar nenhum, apesar do racismo estar presente o tempo inteiro, né? Mas a gente não fala sobre isso. Muitas pessoas sequer reconhecem que existe racismo no nosso país, né? O que é muito bizarro. Então, a gente precisa educar o nosso olhar, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa escutar as pessoas negras, a gente precisa conviver com pessoas negras, né? Então, é um trabalho aí pela frente gigantesco, né? Não é só a gente mudar uma fotinho, ou a gente pensar só práticas na escola, porque não tem como a gente pensar, eu vou ser um professor antirracista e eu não sou uma pessoa antirracista, né? Eu acho confuso isso. Então, pensando, né, dentro da escola, a gente precisa refletir sobre o nosso currículo, né, sobre como que é a composição racial da equipe escolar, né, quem está ocupando aí os cargos de direção, de coordenação, e quem é que está ocupando os cargos tidos como subalternizados, né, como a limpeza, como a portaria, como a cozinha. A gente sabe, né, que geralmente a gente entra na escola e quem que nos recebe como diretora, diretor são pessoas brancas. Mas quando a gente entra lá na portaria, está uma pessoa negra, né? Então, a gente precisa olhar para isso, reconhecer essa desigualdade nesse sentido também, né? E pensar ações. Então, se a gente quer superar, a gente também vai precisar pensar aí nos materiais didático-pedagógicos que a gente utiliza, né? Que livros infantis são esses que a gente leva para a nossa escola? Que brinquedos a gente compra para a nossa escola? Quais os jogos? Porque todos esses materiais também, muitas vezes, vão estar sendo representados apenas pela população branca, né? Então, a gente precisa pensar como é que é a estética dessa escola, como é que é o ambiente, né? Como é que é a imagem que tem ali na entrada da escola, nos corredores, como é que está essa decoração, porque o ambiente também é educativo, também está nos ensinando algo, né? E se a gente tiver apenas representações brancas em tudo isso, a gente não está respeitando a diversidade. Extremamente compreensível, assim, né? A gente anda pelas ruas da cidade, né? E elas têm nome, né? De ministros, de sargentos, ou seja, de pessoas que construíram uma narrativa pela lógica da ordem, né? E do progresso, né? Como se isso fosse a única, como você já falou, assim, a única forma de se construir a história, né? Sim. Então, é interessante a gente reforçar, né? Que existem outras. E, para isso, eu imagino que a pesquisa seja muito aprofundada, né? Essa equipe pedagógica deve se juntar para pensar muito, né? sobre como construir, né? Essa linha de pensamento. E aí a gente sabe assim, né? Que a gente cria espaços alternativos, né? Assim, a aldeia é um espaço alternativo no diálogo com essa estrutura racista. E no final das contas, assim, acabamos reproduzindo no cotidiano, né? E eu acho que esse exercício de se estudar, de entender o que é a branquitude, de entender como estruturalmente o racismo acontece, é extremamente importante. Então, coletivamente, eu queria saudar também, né, as pessoas que se propõem a fazer isso, assim, né? E fico imaginando, né, que na construção do novo, de uma nova escola, né, como não cair, né, naquela lógica escolástica, né, da própria transmissão unilateral, ou seja, de transformar, né, a criança num recipiente de conhecimentos e tal. Então, eu fico nessa questão e nessa dúvida, assim, né? E como acontece, né, no Maria Filipa, essa problematização da transmissão do conteúdo, assim, né? Pela cidade, de uma forma cartesiana também, num diálogo ou não, isso é uma curiosidade, assim. Então, a gente está aí com o título de A Criança como Sujeito da Própria História, né? E é isso que a gente tenta pensar na Maria Filipa, né? Então, para isso, a gente precisa entender a criança como um sujeito com capacidade própria para pensar e agir, né? Como um sujeito de direitos, que tem as suas vontades próprias, que tem seus sentimentos e que tem suas necessidades, assim como todas e todos nós, né? Porque a gente vem
de uma cultura que fala, a criança não tem querer, né? Que como se ela não pudesse sentir ou querer fazer coisas, né? Então, acho que a gente pensar essa outra lógica, né, de que sim, vamos legitimar essa criança, e principalmente quando a gente está falando de população negra, e pensando que essa população negra é desumanizada o tempo inteiro, e esse processo começa lá na infância, isso pode ser considerado como um ato revolucionário, né? A gente poder respeitar essa criança na sua identidade, na sua complexidade, como somos todos nós humanos, né? Complexos, contraditórios. Então, quando a gente valoriza as diferentes identidades, as diferentes culturas, as diferentes etnias e as diferentes formas de viver a vida, a gente está contribuindo para que essas crianças possam ter uma melhor autoestima, possam ter um melhor desenvolvimento, né? Que essas crianças possam ser mais felizes e que elas possam se potencializar enquanto sujeitos. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando aí quando a gente está falando de criança, a gente está falando de infâncias, né? No plural. Então, é porque as crianças vêm de diferentes contextos raciais, né? De diferentes contextos sociais, de diferentes contextos familiares, de diferentes territórios, e que se diferenciam entre si, mesmo dentro do mesmo grupo racial, né? Essas crianças têm diferentes experiências de vida, e aí elas vão apresentar diferentes preferências, diferentes comportamentos, diferentes maneiras de aprender, diferentes maneiras de lidar com os conflitos. Então, falar de diversidade é pensar de uma maneira ampla, né? E pensar que as diferenças não são um problema, não precisam produzir uma desigualdade como a gente costuma fazer na nossa sociedade, né? A gente tem essa tendência a homogeneizar, a universalizar a vida, os processos, as crianças, né? Tratando aquilo que é diferente como anormal, como inferior, né? Que isso vem muito de uma lógica colonial, colonizante, né? Então, é diferente a partir do quê? Qual é a referência que eu estou usando para dizer que alguém é diferente, né? Ou que alguém é inferior? A gente precisa se perguntar sobre isso. Então, essa diversidade, ela está presente o tempo inteiro, né? E vai aparecer aí na forma que as crianças se relacionam, no comportamento delas, né? Dentro da escola, nas brincadeiras, na sala de aulas, e a gente precisa olhar para isso, né? Enquanto professoras, enquanto educadores, né? Para que a gente possa permitir que a criança faça parte da escola ativamente, né? De uma maneira ativa. Então, que a gente possa, na medida do possível, incluir as crianças nas decisões, né? Que a gente ofereça a possibilidade de escolhas, e a gente volta lá para os materiais pedagógicos, né? Que materiais são esses que a gente oferece? Será que a criança se enxerga nesses materiais, nesses brinquedos, nesses jogos? Né? Será que ela tem a possibilidade de escolher uma variedade de brinquedos e livros? A gente precisa possibilitar escolhas em relação ao tempo, né? Como é que a gente organiza essa rotina da educação infantil, né? Claro que a gente tem aí uma rotina pré-estabelecida, mas tem coisas que a gente pode construir com a criança. Como é que é as escolhas em relação aos espaços, né? Se a criança daqui a pouco, naquele dia, aquele grupo está pedindo, vamos fazer uma aula no parque, né? Então, ter essa abertura também para o que as crianças trazem, né? Então, a gente precisa conversar com as crianças, né, sobre a rotina, sobre as atividades planejadas, né, sobre o que a gente pensa, enfim, sobre tudo isso que a gente está vivendo com ela nesse processo educativo, né. E aí eu penso na rodinha, eu não sei como é que é aí para vocês, mas, né, a educação infantil tem muito essa característica da rodinha, né, de poder fazer esse momento de troca, de diálogo, e é um momento privilegiado, assim, né? Que a gente pode estar construindo com as crianças, né? Essas possibilidades, ouvindo, escutando, entendendo essas crianças, né? Então, acho que tem muitas coisas para a gente pensar, né? Tem também a relação que a gente estabelece com o corpo da criança, e aí a gente também precisa pensar isso quando a gente pensa quem é essa criança sujeita da própria história, né? Como é que a gente vai ensinar sobre consentimento se a gente se autoriza a invadir o corpo do outro,
né? Se a gente vai lá e daqui a pouco abraça uma criança e a criança mostra que não está querendo aquele abraço, a gente força ela a abraçar. Ou a gente vai lá, mesmo que numa intenção boa, né? De fazer uma cosquinha, uma brincadeirinha, a criança se recusa e a gente menospreza isso. Então, como é que a gente está enxergando essa criança? Como é que a gente está enxergando esse corpo do outro? O que a gente está ensinando? Porque tudo que a gente faz, a gente ensina. Coisas positivas e negativas. Então, quando a gente pega lá uma criança no colo e sai correndo com ela para outro espaço, ela não é um objeto, a gente precisa conversar com essa criança. Olha, agora a gente vai precisar ir para a sala, agora a gente precisa ir lá trocar fralda. A gente precisa manter esse diálogo constante com as crianças, né? Porque elas são seres humanos, elas são sujeitos, e a gente não pode tratá-las diferente disso, né? Claro que a gente sabe que a criança é um sujeito que está em desenvolvimento, né? Que precisa da presença do adulto, né? Que vai ter situações de risco, de urgência, em que a gente vai realmente precisar ali tirar a criança daquele lugar, né? Mas mesmo nesses momentos, a gente pode sentar com a criança e conversar depois, né? E falar, olha, estava acontecendo tal coisa, por isso que eu te peguei na urgência. Enfim, quando a criança vai tomar um remédio, né? A gente vê muitas coisas por aí, né, que forçam a criança, que violentam a criança, né? Então, pensar essas coisas também me remete a isso, né? Então, a gente pode construir com as crianças essas propostas, essas ideias, principalmente ali a partir do G3, né? Que as crianças já têm uma oralidade maior, né? E a gente pode pensar alternativas também para os bebês, para as crianças de 1, 2 anos. A gente precisa ter disposição para isso, né? Ter vontade, e aí a gente vai pensando nas alternativas. Então, eu entendo, e lá na Maria Filipa a gente faz muito isso, de pensar a professora nesse lugar de mediação, né? De alguém que estimula as potencialidades, né? Que tem, claro, uma intencionalidade na sua prática educativa, e por isso propõe e constrói com as crianças experiências significativas, né? A gente olha para esse grupo que está ali, olha para esses saberes aí ancestrais e vai construindo experiências com elas, né? Então, o meu desejo é que a gente possa construir outras formas de se relacionar com as crianças, né? Que saia um pouco dessa via da imposição, da chantagem, e que estimule a cooperação, né? Porque isso vai estimular a autonomia, vai contribuir para a construção do senso de responsabilização, né? Então, as crianças começam a entender que as coisas têm causas e consequências, né? E não essa consequência que a gente impõe, mas que tem consequências naturais das suas ações, né? Por exemplo, quando a criança vai lá e bate num coleguinha, e depois aquele coleguinha não quer brincar com ela. Isso é uma consequência daquilo que ela fez, né? E a gente vai estar lá para mediar, para falar sobre isso, não numa forma punitiva, né? De dizer, olha só, viu o que você fez, agora não vou falar com você. Não, no sentido, né? Agora fulano tá chateado, porque você fez isso, isso e isso. Então, a gente está sempre nesse papel de mediação, e saindo dessa lógica, né, da criança que tem que obedecer e pensando mais nessa... Opa. Trancou? Oi. Oi. Mediação, parando mediação, mas eu acho que não perdeu a fluência, não. Deu uma parada assim rapidinho. Tá. Para todo mundo. Não, mas ótimo, aqui as perguntas começaram a surgir também. E aí... Sim. Eu gostei muito, assim, né, eu sei que a gente está falando da criança, né, mas é importante perceber o adulto nesse lugar da mediação, né, que é interessante não ter problema do adulto intencionar, só que eu acho que é um cuidado de equilíbrio de energia, né, porque às vezes o objetivo não é alcançado a partir da perspectiva do adulto, né, e isso que talvez seja o problema, né. Então, acho que esse princípio de liberdade e descoberta é algo que a gente acredita muito por aqui. Assim. As perguntas surgiram, eu vou tentar combinar as perguntas, tem nomes que eu não consigo identificar, mas perguntaram sobre a rotina da escola
que eu acho que combina com uma outra pergunta que da Aline sobre a divisão de turmas. Como acontece, né, a rotina da escola de divisão de turmas. São duas pessoas que perguntaram, eu juntei. Tá. E também falar sobre... e perguntaram aqui também sobre os pais, né, as famílias, se existe um envolvimento efetivo, assim. Enquanto isso, eu vou tentando resgatar as outras aqui. Então, nós somos uma escola que funciona no turno integral, né? Então, de 7 da manhã às 19. E aí eu trabalho no turno vespertino, né? Então, vou falar um pouquinho mais de como funciona no turno da tarde. A gente tem turmas do G2 ao G5, então de crianças de 2 a 5 anos, né? E cada uma das turmas, cada uma das salas de aulas tem um nome de um reino ou de um império. Então a gente tem ali o G2 é o Império Inca, o G3, né, é o Reino da Umé, o grupo 4 é o Império Maia e o grupo 5 é o Império Achante. Então, nessa estética aí que a gente apresenta, porque na porta da sala já fica desenhado elementos aí desses reinos, desses impérios, as crianças já vão também aprendendo algumas coisas, né? Como eu falei antes, esse ambiente que é educativo, né? A gente tem aulas em português e aulas em inglês à tarde, então de 13h30, né, que começam as aulas à tarde, até às 15, as crianças têm as aulas num idioma, e aí depois do lanche elas têm no outro idioma. Então, a gente também tem aulas especializadas de dança afro, de musicalização. Pela manhã a gente tem outras também, mas à tarde são essas. E aí a gente se organiza por projetos, né? No ano passado a gente se organizou por eixos. De trimestres, né? Então a gente teve ali o eixo ancestralidade, eixo identidade, eixo comunidade. Foram os 3 eixos do nosso ano letivo. Esse ano a gente optou por fazer por semestre, né? A gente viu ali que o trimestre acaba sendo muito rápido, né? Muito corrido, tem feriado, tem pausas, né? Então a gente organizou por semestre para poder aprofundar algumas coisas. E aí a gente estava iniciando um projeto que a gente chamou de África ao Velho Mundo, né? E que a gente teve que agora suspender, né, por causa da pandemia, mas que com certeza a gente vai retomar aí no futuro. Então, um projeto que visa romper com essa narrativa, né, histórico-colonialista, né, de pautar o continente europeu como início de tudo. E aí trazendo as mitologias africanas de surgimento de mundo, né, de ser humano, e apresentando o continente africano como o berço da humanidade, né? Não sei se eu respondi essa primeira parte. Não, perfeito. Essa primeira parte, sim. É porque você falou, né, falou da roda, né, perguntou como é que é pra gente aqui. A gente também já tá, como a ideia é educar pela autonomia, assim, né, a gente pega as crianças com 1 aninho já, e aí a gente não tem essa divisão seriada, então eles realmente se misturam no processo, aí os mais velhos estão chegando agora no processo de alfabetização, e a gente está repensando também, por isso a possibilidade de conversar com novos pares e tudo mais. Mas perguntaram também sobre a participação dos pais, né, de como isso acontece. Sim, perfeito. Então, as famílias que procuram a Maria Filipa, geralmente elas já têm, né, uma aproximação, né, com essas reflexões, com essas ideias, né, e aí admiram a proposta da escola e vêm nos conhecer, enfim, e a gente estabelece uma relação muito próxima, né, uma relação de parceria, essa relação de comunidade escolar, de fato, né, de disponibilidade para escuta, né, para construção. Então, as famílias são muito ativas e a gente está vendo isso muito nitidamente agora nesse processo de pandemia, né, que a gente está vendo aí muitas escolas tendo as matrículas canceladas, né, de uma maneira assim gigantesca, e a gente está tendo aí um grupo de famílias muito engajados, né,
muito presentes e que estão aí nos dando força dia a dia, vão continuar. Claro que também tem, né, famílias que precisaram daqui a pouco cancelar uma matrícula, porque a gente sabe que é um período muito delicado, né, emocionalmente, financeiramente, enfim, mas a gente tem muito esse diálogo e essa construção com as famílias, né, no dia a dia. Vocês têm que conhecer também, para vocês sentirem um pouco, né? Quando a gente fala do período de adaptação, as famílias estão ali presentes, a gente promove piquenique, sabe? Não tem aquela, como a gente vê em algumas escolas, uma separação, a família não pode entrar na sala de aula, a família não pode, né? Só fica ali esperando na secretaria. As famílias podem circular livremente pela escola, podem nos convocar, né, para conversar, para sugerir coisas, enfim. Então, é muito nesse caminho da coletividade. Eu fiquei extremamente curioso, assim, né? Eu já amo a Bahia, né? Então vamos jogar a palavra ao vento para que essa energia leve, né, a gente para isso. O que eu fiquei bastante assim, né, tensionado aqui, né? Com essa questão dos pilares que você trouxe, assim, né? Essa ancestralidade, identidade e comunidade, assim. Queria muito só conversar um pouco sobre essa última comunidade, que é algo que também está muito em voga, assim. E aí, quando você até acho que pincelou aí, né, comunidade escolar, mas essa ideia de comunidade, ela é realmente algo que é territorial, ou é algo que é simbólico, ou seja, o sentido de comunidade, ou tem uma conversa com o bairro, com as pessoas do entorno. E aí, só para entender como foi esse trabalho, né, ou seja, como vocês entendem essa ideia de comunidade. Assim. Sim. Então, esse sentido de comunidade é simbólico, né? A gente, enfim, tem famílias de diversos bairros, né? Claro que tem muitas que moram ali aos arredores da escola, até por uma questão de, né, deslocamento e proximidade, facilidade, mas a gente também tem famílias de bairros mais distantes, que inclusive fazem esse movimento, né? Moram super longe, mas não, eu quero que a minha filha, meu filho estudem na Maria Filipa, então eu atravesso a cidade para a criança estar lá. E a nossa escola ela iniciou o ano passado, né? Uma escola muito nova, né? Então a gente inicia aí o ano letivo, claro, né? Ela foi idealizada em 2017, 2018, foi sendo construída, mas as crianças, né? A escola de fato começou a existir em 2019. Então a gente inicia com esse projeto falando de ancestralidade, né? Então, olha só, né? A gente está aí resgatando tudo isso que a gente estava falando aqui, né? Desses conhecimentos, desses saberes, olhando aí para esse passado que é negado, ou que às vezes também é estereotipado, né? Coloca aí a África como um país e a África como uma coisa só, e desconsidera os conhecimentos intelectuais, né? Os saberes científicos. Então, a gente foi resgatando muito isso. Tem um livro que as professoras utilizaram que se chama O que há de África em Nós. Né? As professoras são as melhores pessoas para compartilhar sobre todas as experiências, né? E aí, depois, no segundo trimestre, a gente trabalhou com esse conceito de identidade. Então, né, associado à ancestralidade, então, é um caminho, né, que a gente foi construindo. Então, identidade, e aí a gente trabalha muito com as contações de história, né? Algo que as crianças se envolvem bastante. Então, teve o livro da Bell Hooks, né? Do meu Crespo é de Rainha, que foi trabalhado aí as questões de identidade. E aí a gente recebeu as famílias dentro do projeto, para as famílias falarem sobre as suas histórias, né? Contar um pouco sobre as suas vidas, as suas identidades, as suas histórias, enfim. E aí depois a gente entrou no terceiro trimestre com o eixo comunidade, que aí foi pensando, bom, se a gente olhou para essa ancestralidade, a gente olhou para a nossa identidade, como é que a gente pensa aí, como é que a gente
se baseia, né? Então a gente olhou, as crianças foram estudar sobre os impérios, né? Esses reinos que a gente tem lá na escola. Foram também estudar sobre quilombos, né? Então, incentivando esse espírito mesmo de comunidade, de uma comunidade menor, de escola, e uma comunidade mais ampla também. Pô, maravilha. As pessoas já querem morar em Salvador. Tá interessante aqui. Foi o que eu fiz. Eu falei, ó, tem essa escola aí, eu vou para Salvador. Então, tem uma guardiã, nossa guardiã dos bebês, a Débora, perguntando sobre a possibilidade de imersão na escola. Eu não sei, né, como tem um ano, né, parece que vocês já estão com um processo de formação, né, um curso. Acho que se tu quisesse falar também sobre isso, né, e aí, ou seja, ano que vem já querem fazer imersão. E a outra pergunta é sobre essa transição de espaço ao ar livre, espaço fechado das crianças, se o espaço físico do Maria Filipe oferece isso, como é que vocês trabalham isso também? Tá. Sobre a imersão, a gente recebe muitas pesquisadoras, muitos estudantes, né? Enfim, várias pessoas que fazem entrevista, né? Que pesquisam sobre a nossa escola, que querem conhecer mais o nosso trabalho. Então, quase que semanalmente a gente está recebendo pessoas lá, né? Tem gente que aparece também, né, sem avisar, mora em outro estado e conhece a escola pelas redes sociais, e aparece lá querendo visitar e a gente acolhe, né? Claro que a gente também precisa ter um cuidado aí com as crianças, né, com as atividades, que a gente sabe que as crianças também, né, daqui a pouco se dispersam, né? Enfim, tem que ter um cuidado mesmo nessa entrada em sala, enfim, mas as pessoas podem ir e conhecer os espaços e conversar sobre a nossa proposta. E a gente recebe também estagiárias, né? Estagiárias. A gente, geralmente, né, até agora, a gente recebeu estagiários da UFBA, né? Mas aí a gente pode, claro, pensar outras propostas. Eu posso passar o e-mail da escola para a gente ir conversando e pensando alternativas, né? Até porque isso vai demorar um pouco para acontecer de fato, né? Porque mesmo que a escola volte em seguida, a gente sabe que vai ter que ter uns protocolos diferenciados, né? Não vai ser a mesma coisa. Então, nesse momento, claro, a gente não vai poder estar recebendo pessoas de fora, né? Mas assim que a situação se normalizar, a gente volta aí a receber essas visitas que a gente adora. E a gente tem, inclusive, um projeto que é Desconstruindo Mitos acerca da Intelectualidade Negra, que é, de novo, né, ofertando outras referências, colocando as pessoas negras nesse lugar, né, de destaque, de centralidade. Então, a gente convida mensalmente pessoas para ir na nossa escola fazer um bate-papo com as crianças, né? E é um momento muito legal. A gente já recebeu uma cientista física, uma médica, uma professora universitária, uma socióloga, jornalista. A gente recebeu um espetáculo de dança também, só com dançarinos e dançarinas negras, né? Então, é um momento em que toda a escola se reúne no parque, né? Já falando um pouco dessa questão dos espaços, né? E então todas as crianças vão para o parque e recebe essa convidada que está ali, né, num lugar de destaque, segurando o microfone. Então está ali numa posição, né, de poder. Então, por mais que sejam crianças pequenas, né, que um pouco a gente pensa, mas tem 2 anos, vai estar conversando, né? Mas isso tudo ajuda, né, nessa construção, nesse poder de pensar o mundo de uma outra forma, né? Quando a gente oferece outras referências, a gente está possibilitando que as crianças negras possam sonhar, né? Possam se projetar em outros espaços, né? Que não só esses que a gente vê geralmente representados na mídia, né? Enfim, que esses lugares, né, estereotipados aí da população negra. Então, é um momento muito especial, assim, pra gente, e as crianças gostam muito, e elas interagem ali com a pessoa, trazem perguntas, vão conversando, e aí, falando especificamente dessa questão dos espaços,
Nós somos ainda uma escola pequena, né? Às vezes as pessoas se surpreendem, assim, né? Porque a Maria Filipa tem esse reconhecimento nacional e tem essa proposta grandiosa, né? Mas a gente ainda tem um espaço físico pequeno, né? Menor do que a gente gostaria. Então, a gente tem as salas das crianças, dos grupos, e a gente tem 3 parques, assim, né? Que são um parque maior, ali com balanços, com brinquedos, uma parte com gramado, que tem. A gente tenta ali fazer uma horta, assim, também, né? E tem uma outra parte que tem uma amarelinha, um espaço para brincar. Então, eu não sei se era essa a pergunta, né? Mas a ocupação desses espaços vai muito do planejamento da professora, do professor, né? Não tem uma rigidez, assim, né? Então, o que geralmente acontece é que no início da tarde as crianças ficam no parque, né? Que a gente chama de momento de acolhimento. As crianças que são do turno da tarde vão chegando, as crianças que são do turno da manhã que tiveram ali o momento do soninho, elas vão para ali também. Então, começa a tarde nesse momento aí de brincadeiras livres no parque, e depois vão para a sala, vão fazer a rodinha e vão começar a sua tarde, mas né, nada impede, né? Tem professoras que fazem a rodinha ali no parque mesmo, enfim, dependendo da atividade, dependendo da proposta, dependendo do interesse das crianças, esses espaços são, né, modificados, enfim, né? Ah, maravilha. Não, surgiram 2 perguntas, uma acho que é justamente sobre a questão da faixa etária, né? Você já falou, a pessoa talvez é 2 a 5, é isso? Uhum. Então a perspectiva é sempre ir acompanhando, né? A faixa etária vai aumentando, a perspectiva é essa da ação, assim, do projeto. Criar grupos novos a partir da evolução das crianças etárias, assim, ou... A gente segue essa lógica das escolas de educação infantil, né? Que elas vão tendo essa progressão, né? Então, quem está no G2 esse ano que vem vai para o G3, depois vai para o G4, depois vai para o G5. E a gente tem a ideia aí de travar um pouquinho. De fazer o G6, não? De ampliar para o ensino fundamental. Eu já quero também ampliar para o ensino médio, para a universidade. Maravilha. Não, você tocou num ponto importante, né, sobre a questão do estereótipo do corpo negro, né, e que também, né, colonialmente, o lugar do corpo negro também, né, foi estereotipado, né. Eu acho que nesse princípio da autonomia, né, de chegar num ponto onde a gente possa estar falando que eu escolho qualquer lugar, mesmo que você estereotipou, é um espaço de produção e crescimento. Então, só voltando na questão da comunidade, que você pontuou, assim, esse projeto, né, dos intelectuais, eu acho brilhante, porque cria uma dimensão de comunidade um pouco bem mais ampla, né, onde vários espaços podem ser pensados como possíveis para esses corpinhos aí, acho que muito, muito interessante. Assim. Sim. Fizeram mais muito importante essa questão das crianças visualizarem essas imagens, né, que a gente não vê muito. Claro que hoje em dia já tem muito mais, né, do que da nossa infância, mas que ainda são muito restritos, né? De pessoas, de histórias, de personagens, de desenhos, enfim. Bom, fizeram mais 2 perguntas aqui, a gente tem 45 minutos, né? E aí vamos ver como é que a gente vai encaixar. Tá. Caramba, desculpa eu não consegui ler o nome, assim, mas perguntaram sobre a relação da criança com a natureza, né? Se vocês trabalham nessa perspectiva, e como é o ensino religioso na escola, se há ensino religioso, né? Então são 2 questionamentos. Sim, a nossa escola é laica, né? Como todas deveriam ser. Então a gente geralmente a gente trabalha a partir de mitologias, né? Mas sem o ensino de alguma religião específica. E a questão da natureza a gente está sempre comentando, mas claro, também a gente tem um impasse também das formações de cada um, de cada uma, né? Então a gente tem essa ideia de poder também ampliar
tanto nessa formação quanto os profissionais, né, em algum momento, para que a gente possa olhar para isso também de uma outra forma. Mas, por exemplo, tem uma professora que plantou com as crianças um baobá, tá lá, as crianças estavam acompanhando até então, né, esse crescimento. Então, a gente tenta estimular, né, essa relação. É maravilha. Então, que essa ação dure o tempo do baobá crescer. E aí, até lá, com certeza, é uma ação universitária, sem dúvida. Sim, sim. O que eu ia também falar, que eu acho que é muito importante de a gente pensar, que é aquela hora que travou, é dessa questão da gente sair dessa lógica, né, da criança obedecer e aí pensar nessa lógica da cooperação, né? Porque não tem como a criança ser sujeita da própria história, sendo alguém que só executa ordens, né? Então, a gente precisa estar ali construindo combinados com as crianças, né? E aí, combinados é diferente de regras, né? Então, a gente precisa estar ali conversando com elas, estabelecendo que combinados são esses, né? Combinados que façam sentido para todo mundo e que a gente possa ir retomando e relembrando eles e modificando se necessário, né? Durante o ano letivo, porque eles não precisam ser fixos, né? A gente vê algumas escolas aí que colocam lá uns combinados lá em fevereiro e segue até dezembro. Não, eles podem ser modificados de acordo com as necessidades, de acordo com os interesses, né? E que mesmo com as crianças pequenas a gente pode encontrar formas de estar trazendo esse combinado de uma maneira mais lúdica, né? Através de desenhos, através de imagens, que a criança possa olhar para aquilo e se lembrar daqueles combinados que a gente fez, né? Que isso tudo nos ajuda na nossa rotina, né? Então, como eu falei antes, né? O professor sempre nesse processo de mediação, né? E que precisa prestar atenção naquilo que a criança expressa, que a criança está o tempo todo expressando algo, né? Seja ali quando ela está se recusando a comer, ou quando ela está batendo demais num coleguinha, ou quando ela está lá chutando os brinquedos, ela está sempre expressando algo e a gente precisa escutar mais, né? O que é isso, ao invés de ir lá e xingar e punir, enfim, né? Então, acolher todos esses sentimentos, né? Que as crianças trazem, porque todos os sentimentos são aceitos, né? Não existe essa coisa de sentimento ruim, né? Tá tudo bem, sentimento errado. Tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir triste, tá tudo bem ficar chateado, né? O que não pode acontecer é agredir alguém, é destruir um brinquedo coletivo, mas a gente tem esse papel de ajudar as crianças a nomear os sentimentos, a ampliar seu repertório emocional, né? A investigar junto com as crianças o que se passa dentro delas, né? Para que elas possam ter mais autonomia em relação a si mesmas, em relação ao que elas sentem, né? Autonomia na resolução dos conflitos aí que surge o tempo inteiro, né? As crianças estão sempre aí disputando um brinquedo, um espaço, alguém, a professora, o pai, a mãe, né? Então, isso tudo possibilita que a criança possa lidar melhor com as frustrações, né? Que a gente tá aí adulto, não lidando bem com essas frustrações, né? Porque a gente não teve essa educação emocional, né? Muitas vezes na nossa infância. Então, isso é muito importante, né? Que a gente possa estimular isso e que a gente possa aí pensar na pedagogia da pergunta, por exemplo, né? Que Paulo Freire, que a Bell Hooks nos traz, né? Então, a gente tem um hábito de trazer respostas prontas, né? De solucionar os problemas, os conflitos das crianças, e a gente pode partir de uma perspectiva de perguntar, né? Perguntar mais para as crianças, e geralmente elas têm soluções para as coisas, elas conseguem responder e conseguem pensar estratégias, às vezes de uma maneira mais simples e mais eficaz que a gente, né? Então, às vezes, quando a criança está ali, por exemplo, vai fazer um jogo, aí tem que dividir um time, e aí uma criança fica sozinha ali, todo mundo vai estar para um grupo. Aí a gente já pega, não, fulaninho vem para cá, fulaninho passa para cá, né? E não, a gente não precisa, a gente pode conversar,
né? Bom, tem alguém que está sozinho aqui, será que isso é bom? Como é que a gente pode pensar? Como é que a gente faz para essa criança não ficar sozinha? E as crianças conseguem trazer soluções, né, de uma maneira muito mais tranquila, que às vezes quando a gente soluciona as coisas por elas, a gente traz resistência, né? Já vira um conflito, já vira um estresse, já acaba a brincadeira. Então, a gente poder permitir que a criança, né, seja mais ativa nesses processos, então, fazendo essas perguntas e tudo isso aí que a gente estava conversando. Poxa, eu só tenho de verdade agradecer assim, a generosidade. Eu queria só, porque ontem fizemos, né, saudar também a professora Márcia, que participou de uma live com a gente e percebeu como as falas estão conectadas. Né? A professora Márcia estava comentando sobre o nosso processo, né, o processo de invasão. Né? Assim, o Brasil foi invadido. Né? E aí parece que em todos os processos relacionais, parece que a invasão dos corpos, a invasão do fazer do outro é método, né? A forma mais correta. Então, porque a gente segue numa lógica colonial, né? Sim, a gente não verdade, a gente segue numa lógica. A gente não consegue romper com isso. Então, essa perspectiva que você faz, né? A parte, né, do não obedecer, né? Ou seja, da desobediência, seria um princípio bastante interessante. A gente está chegando aqui para os minutos finais, né? E aí, caramba, tem uma pergunta aqui. Bom, não sei se eu acho que dá para fazer a pergunta, então, só porque acho que a Aline pergunta, queria saber sobre as frustrações e sentimentos, queria saber como isso é trabalhado com as crianças negras e brancas. Existe um olhar diferenciado com os sentimentos de cada criança? Então, as crianças brancas são diferentes entre si, as crianças negras são diferentes entre si, né? A gente não muitas vezes a gente coloca assim, né, como se a população negra fosse uma coisa só, né, vivesse as experiências da mesma forma, significasse as coisas da mesma maneira, e não é, né, nós somos múltiplos, então a gente vai trabalhando isso nessa diversidade. Não tem como a gente fazer uma ação para brancos e para negros, né, somente. A gente tem que pensar quem é esse indivíduo, quem é esse sujeito, né, e ir pensando também como eu falei antes, né, que contexto familiar é essa criança, de que contexto social, né, tem várias coisas aí que vão nos ajudando a pensar e a entender essas crianças e esses comportamentos que elas nos trazem. Então, não vejo muito como fazer, né, essa intervenção apenas pensando essa ótica, né. Eu trouxe alguns livros aqui que me ajudam a pensar, se for legal de mostrar, eu posso mostrar um pouquinho. Ah, maravilha. Então, eu vou só então marcar aqui umas coisas importantes para a gente, assim, né, que aqui, hoje às 18 horas a gente vai sortear aqui, né, vai fazer o sorteio de uma rifa que passamos aqui pela comunidade da região dos lagos, aí queria que o pessoal estivesse atento. E a Eliana vai fazer as considerações finais aí, mostrando os livros. Agradecer muito. No dia 25 a gente vai ter uma live com a Ivana sobre educação viva e consciente. Aí, para quem quiser entender o conceito e tal, acho que vai ser bem bacana. E é isso, um beijo para toda a comunidade da Maria Filipa. É muito bom ver, né, outras faces, e aí a gente foi agraciado aí com a sua presença, Eliana. Obrigado mesmo. Muito obrigada, Renato. Vamos continuar essa conversa, esse bate-papo aí, né? E sim, construindo outras possibilidades de futuro, né, para nossas crianças negras. E também quero falar que a gente lançou ontem, né, um curso, uma formação pedagógica para a educação de relações étnico-raciais, que vai acontecer ali de 13 a 17 de julho. As inscrições são até o dia 10 de julho. E aí, lá no perfil da Escolinha Maria Filipa, vocês podem ver as informações de como se inscreve. E aí, eu passei na questão dos livros porque eles nos atravessam, né? Então, as pessoas geralmente perguntam, né? Mas, enfim, o que vocês, né? Dêem sugestões aí e tal. Então, eu resolvi mostrar alguns, assim, para quem se interessar em pesquisar e tiver
com esse interesse, né, de poder se aprofundar um pouco nessas discussões. Muito do que eu falei aqui tem desse livro da Bell Hooks, né, que é Ensinando a Transgredir, a educação como prática de liberdade. O livro, né, é um clássico da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Essa perspectiva da educação não violenta, o livro da Elisama Santos, né? Ela é bem ativa também nas redes sociais, então o trabalho dela é sensacional. E aí a gente falou um pouco, né, sobre branquitude também, então tem esse livro sobre branquitude, que é organizado pelo Lourenço Cardoso. E, enfim, essas são algumas referências, né, que me compõem, que me ajudam a pensar todas essas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado mesmo. E, gente, corre lá para fazer o curso, né? Acho que vai ter gente da aldeia com certeza fazendo, buscando aprofundar. E é isso. Muito agradecido mesmo. Eu também agradeço muito, estou muito feliz por essa partilha, por esse diálogo. Seguimos. Seguimos. Beijo, tchau, tchau.